por poder ter um amanhecer maravilhoso, esta vida abençoada, cada dia que passamos. Obrigado, Mestre Jesus, por todos os momentos de nossas vidas, por tudo que tem feito em nossa caminhada, nesse plano terreno. Que a luz do Mestre esteja com todos nós, a espiritualidade desta casa, que aplique, trabalhe junto de nós, que sejam também auxiliados, tanto os encarnados como os desencarnados, que por aqui passaram. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus Cristo, a espiritualidade amiga, conforte todos aqueles que aqui chegaram necessitados de um amparo e de uma proteção. A explanação da noite é sobre o Cristo Consolador. Então, iniciando, ele já vai falar, é tirado do Evangelho de Cristo. O jugo leve, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus capítulo 11. Então, meus irmãos, nos tempos que nós andamos passando, vão se findando, um ano que vai terminar, um Natal que chega, e a gente começa, a se sentir mais chorosos, aflitos, com alguns problemas de saúde na família, com alguns problemas no trabalho, que todo mundo passa. E a gente vai se sobrecarregando. As aflições vão tomando conta do nosso coração. E aonde que a gente vai buscar consolo? Em Deus, na doutrina espírita, no Evangelho de Cristo. Não tem outro caminho, meus irmãos. Orai e crede. São as palavras mais significativas que a gente ouve. Porque se eu não acreditar, se eu não ter fé para seguir em frente a esperança, o que será desse mundo? O que será das nossas vidas se nós não termos força, fé para não esmorecer? O jugo leve, então. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontro consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Aquele que nada espera após esta vida, ou que duvida, as aflições caem com todo o seu peso. Então, meus irmãos, quem de nós não passa por uma perda? Eu, inclusive, que aqui estou a explanar para vocês. A minha avó desencarnou fazem 4 meses, minha avó paterna. Como lidar com o desencarno? É fácil? Não, difícil. Para nós que somos espíritas, muito difícil. Para qualquer um. Não é que nós somos espíritas, que buscamos a doutrina, que estudamos, que nós não vamos sofrer, não vamos chorar. A gente passa também por sofrimento. Mas acreditem, meus irmãos, o que nos consola é sabermos que só há uma troca de dimensão.
Aqui nós estamos encarnados, mas quantos espíritos estão à nossa volta? E a vida é um sopro, e a gente bem sabe que é um estalo. E a gente nem sabe se vai estar aqui daqui uns minutos, daqui um tempinho. E quando a gente acredita nisso, meus irmãos, a gente já tem que dar uma direção na nossa vida, buscar os nossos propósitos em Deus, em Jesus. Porque a primeira coisa que os espíritos falam quando eles se comunicam é: eu deveria ter perdoado, eu deveria ter amado, eu não deveria ter só pensado nos meus bens materiais, porque eu não vou levar eles comigo. Mas nem todos têm essa percepção. E é no momento dessas perdas. E também não podemos ser egoístas, porque ninguém vai ficar para semente, não é verdade? Todos nós iremos cumprir a nossa missão e iremos desencarnar. Só que temos que correr contra o tempo. Não desanimar. Não deixar a tristeza tomar conta por coisas que não conseguimos resolver. Entregamos nas mãos de Deus, meus irmãos. Isso eu digo para vocês. Hoje eu recebi uma bênção. Até estava contando para o Ronaldo e para a Eliane. E desde ontem eu me programei falando com a Kika e digo: não, eu vou. Não sei como, mas eu vou. E Deus hoje me deu essa prova de quanto a gente deve confiar, meus irmãos, e não perder a esperança e ter fé. Hoje eu fui abençoada, consegui receber uma bênção tão favorável que estava precisando. E eu digo, meus irmãos, não percam as esperanças, não se entreguem à tristeza, ao desânimo, porque não tem solução os problemas. Tudo tem solução no tempo de Deus. Nós é que temos que confiar mais, não perder a fé, a esperança. O momento que a gente deixa de acreditar é uma fé vacilante, não é uma fé raciocinada. Porque quando eu acredito, eu entrego nas mãos de Deus, do universo. E Deus cuida de tudo. Quando eu acredito, quando eu oro, porque o que é a oração, meus irmãos? É um momento que dá alívio ao nosso sofrimento, às nossas dores, porque são dores do espírito, da alma. Muita coisa que a gente se apresenta para nós, agora encarnados, tem muitas coisas, muitos fardos que a gente vem trazendo de outras vidas. Por isso nós temos que seguir. Perdoar, meus irmãos, aquele que às vezes nos falou algo que nos feriu. Porque às vezes pode não dar tempo. Amar, perdoar, ser caridoso. Se tu puder fazer o bem, faça, meus irmãos. Façam o bem. Nem que seja uma palavra de conforto para aquele que está passando por uma doença e que às vezes não sabe, meu irmão. Às vezes a gente fica, porque me falta isso, me falta aquilo. E aí tu vai e pensa, chega uma pessoa e te conta uma notícia. Fulana tá com um tumor no cérebro. Uma prima de uma amiga minha. E aí ela me contou aquilo. E eu digo, meu Deus, não vou reclamar de nada. Vou agradecer. Gente, ela tem tudo, tem uma boa conta bancária. Adianta ter toda essa conta bancária para esse tumor agora o que ela está passando? Adianta todo o dinheiro, todo o bem material? Se Deus quiser, ela fica. Se Deus não quiser, ela vai. E aí? O que se resumiu? Todo o dinheiro, toda a conta bancária. Porque não levamos. E aqui a gente está de passagem. O jugo leve ainda. Jesus
acolhe a todos, mas a sua assistência e felicidade prometida depende da observância das leis divinas. Seu jugo é leve e suave. Condição: leis de justiça, amor, caridade. Vamos ver o que seria esse consolador prometido. Semeia mais. Quem está dizendo isso? Jesus. Guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, os tempos que estão vindo, afinalando, muitos desastres naturais, muitas mortes por acidente, muitas doenças cometendo jovens, crianças, anciãos, adultos, porque antigamente a gente pensava, para ficar velha, fica doente. Não existe mais isso. Uma doença pode cometer uma criança, interna idade, um adolescente. Não existe mais uma regra. E a gente observa. O que será isso? É um teste? Será que nós temos fé mesmo? Por que essas coisas acontecem? Quando nós começamos a nos questionarmos, fazer o autoconhecimento de cada um. Meus irmãos, a luta é diária conosco mesmo. Não é com meu irmão, não é com meu vizinho. Eu não tenho que provar nada para ninguém. É eu, Deus, Jesus, a espiritualidade. Para eles, eu não escondo quem eu sou de verdade. Eles sabem quem eu sou. Para os homens, eu posso até esconder a aparência. Mas de verdade, quem eu sou para a espiritualidade, não. O Consolador prometido. O Espiritismo veio na época prédita, cumprir a promessa do Cristo, preside o seu advento o Espírito de verdade. Então ele coloca, gente, esse Espírito que vem clarear as nossas mentes, descortinar falsas verdades. Que realmente eu tenho que ser, como que eu devo ser, como que eu devo agir. Por que é importante a gente perdoar? Por que é importante eu agir de bom coração? Porque o que eu desejo para mim, eu desejo para o meu irmão, e não é vice-versa. Então eu tenho que desejar as coisas boas para o outro, para mim ter um retorno, porque é o que eu espero. Mas nem sempre a gente vai receber de espontânea vontade de todos. Às vezes tu vai doar, vai te desejar o amor, a fraternidade, e às vezes não é daquela pessoa que vai vir te abençoar, é uma outra. Mas tu tá fazendo a tua parte. E isso é importante, meus irmãos, nós fazermos a nossa parte. Não esperar que o outro, não esperar muito dos outros. Não criar tanta expectativa no outro. Eu é que tenho que fazer a minha parte. Eu é que tenho que plantar a semente do bem. E esperar as bênçãos. Que uma hora elas vêm. Sem perder a esperança, sem perder a fé. Ele chama os homens à observância das leis, ensinando todas as coisas sem figuras, sem alegorias. Vem promover o entendimento pela fé raciocinada. Meus irmãos,
A fé vacilante é aquela onde a gente duvida da espiritualidade de um ser supremo. Quando a gente duvida, quando a gente diz, eu tô sozinho nessa vida, eu tô abandonado. Não existe, meus irmãos, isso, a gente jamais está sozinho. Mas também nós temos que ter uma sintonia. Quando eu reclamo, quando eu não tenho gratidão, quando eu só digo que as coisas estão faltando, que nada tem, que eu tô devendo e que eu não consigo resolver os problemas, meus irmãos, o que eu vou atrair com esse pensamento negativo? Irmãozinhos na mesma sintonia. Porque não penso que vocês estão só. Na nossa volta tem vários sofrendo, chorando, que desencarnaram e nem sabiam que a vida seguia. Porque não existe morte. Existe morte da carne. O espírito, ele volta para a pátria espiritual. Enquanto a gente não acreditar que isso é real, a gente não vai ter objetivos. A gente não vai plantar uma semente do bem. A gente vai seguir fazendo no automático coisas que não me dão libertação, e sim me aprisionam. O Espiritismo. O que o Espiritismo ele vem? Porque a doutrina dos Espíritos nos dá muito consolo. As pessoas chegam e dizem, eu fui lá e ouvi o que eu precisava. Porque ela dá consolo. Porque a gente sabe que aquele que partiu, a minha avó que desencarnou, ela não morreu. Ela está tão perto de mim quanto eu imagino. Porque ela está em espírito. E tudo conforme as nossas obras, meus irmãos. Então o Espiritismo, ele vem abrir os olhos e os nossos ouvidos. Mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra. Mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares, que produzem a cura, como meio de depuração, garante a felicidade nas existências futuras. Quando eu falei, meus irmãos, que nós devemos lutar, a luta diária é individual, é conosco. Eu não devo esperar e nem criar expectativa no outro. É eu primeiro. É eu me amar, é eu me reconstruir, é eu fazer a minha parte, é eu ir para o meu trabalho agradecendo, com gratidão. Graças a Deus que eu tenho um trabalho. Quantos estão aí desempregados, não tem de onde tirar o sustento. Gratidão, meus irmãos. Gratidão que eu posso fazer a caridade onde eu estou, de alguma maneira. E aí a gente pensa, por que tanto sofrimento? Por que a gente sofre tanto? E aí Deus nos testa. Deus nos manda um fardo. E cada um recebe seu fardo conforme a proporção, o tamanho da sua fé. Ninguém passa por coisas que não deve passar. Todos nós temos força. Deus nos dá aquele fardo e diz, tu tem condições de sair, tu tem condições de reagir. Mas a luta é conosco mesmo. Eu não posso dizer, fulano não me ajudou, mas ciclano também não me ajuda. Não esperem nada do outro. Comece cada um com a sua luta individual. Se eu não faço a minha parte, eu não posso esperar que o outro faça. Como é que eu vou julgar o outro se eu não fiz também a minha parte? No momento que a gente compreende isso, a gente para de julgar o outro. Para de cobrar do outro uma coisa que é tua. Eu fui a culpada. Eu deveria ter feito assim. Aí eu paro de julgar. Eu paro de cobrar. A culpa é toda minha. No momento que eu assumo as consequências, o controle da minha vida, eu começo a entender. Por que eu estou sofrendo? Mas fulano que me fez isso. Não, sofrimento tudo eu que causei. No momento que eu entendo as aflições todas,
eu sou a culpada. Para de culpar o outro. Para de dizer que o outro é culpado por dirigir a tua vida. A nossa vida é individual. Nós temos que ter o controle. Amor, caridade, fé, esperança são sentimentos que nós não podemos deixar morrer dentro de nós para a tristeza não chegar, para não deixar nos abater. E a luta é diária, meus irmãos. Nós temos que levantar. Caiu, todo mundo cai. E quem disser que não caiu, tá mentindo. Porque tu cai, tu desanima. Um dia tu dorme chorando, no outro tu acorda. Não, eu não posso deixar me abater. Eu não tô sozinha. Eu tenho Deus comigo. O momento que eu começo a acreditar que isso é real, eu começo a ativar a luzinha da fé raciocinada. Nem o sofrimento dura para sempre, meus irmãos. Nem o sofrimento dura para sempre. E eu tenho que levar a minha mente para comandar. E não deixar o meu coração se encher de tristeza, de amargura, de que hoje eu não consegui fazer o que eu gostaria, mas amanhã você consegue. Não se cobre tanto. Nem tudo vamos conseguir, meus irmãos. Nem tudo a gente vai conseguir. Eu planejei que esse ano de 2025 seria diferente, mas eu não consegui. Não se culpe. Porque quando a gente se culpa, nosso espírito sofre muito. Porque a gente se repudia. É a gente que adoece nós mesmos. Quando a gente perde a esperança, quando a gente deixa de acreditar. Para que existe o amanhã, meus irmãos? Para nós começarmos de novo. Porque se eu me desmontei, se eu me quebrei, eu vou ter que me reconstruir. E é um dia após o outro. Eu não vou conseguir em um dia fazer tanta coisa. E tá tudo certo, meus irmãos. A gente não pode desistir do que a gente vem fazer, do que o propósito de Deus e de Jesus conosco. Todos nós temos um propósito. É nós que temos que achar esse propósito. Aonde estão as minhas qualidades? Para que eu sirvo? Para que Deus me destinou? Dentro da doutrina, meus irmãos, fazendo a caridade, estudando, trabalhando no passe, fazendo a explanação, eu já estou ajudando. Meus irmãos, eu me ajudo a mim mesmo, porque a luta é diária, como eu estou dizendo para vocês. É conosco, é individual. Mas no momento que eu estou fazendo uma explanação, a espiritualidade está aqui. Para que eu possa proferir o que? Palavras de conforto para todos. Porque às vezes a minha condição tem vários na mesma. Vindo uma casa espírita aliviar as suas dores. Porque são dores, gente, não são do corpo carnal. São dores da alma, do espírito, que nós precisamos o quê? Perdoar, amar. E o perdão, meus irmãos, é perdoar do fundo do coração aquele que nos feriu, que nos falou uma palavra que a gente não se agradou. Já me magoei, já não vou mais lá, já nem falo com aquela fulana. Para que isso é tão duro? Para que se endurecer tanto o coração? A vida é tão curtinha. E aí eu fico pensando, minha avó desencarnou, e quando eu vi que ela ia desencarnar, foi questão de um dia para o outro. E eu dizia para minha mãe, ela vai partir, mãe, não tá bem. Vai. Quando a gente já tem um certo entendimento, meus irmãos, de mediunidade, a gente vê as coisas acontecerem. A gente às vezes não quer enxergar. Tem essa diferença. E aí, quando a gente vê, já é tarde. Eu não disse que amava, eu não fiquei tanto tempo perto, a correria do dia a dia, e o tempo passou.
E eu digo para vocês, meus irmãos, às vezes a gente tem que parar um pouquinho, sair do automático, porque é um estalo e a gente não sabe o que vai ser o amanhã. O Espírito de verdade veio como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas, revelei a doutrina divinal. Mas ingratos os homens, afastaram-se do caminho reto, que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. E é tanta coisa, meus irmãos, que a gente escuta. Às vezes os pais ou as mães que lutam pelos seus filhos e às vezes recebem tanta ingratidão, meus irmãos. Naquele momento de dor que tu mais precisa de alguém, às vezes tu vê assim, eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém. E aí? Cadê aqueles que tu deu a criação e a educação, bem material? Será que realmente tu estava fazendo certo? Será que só dar os bens materiais é o correto? E o amor? E o ensino? E o retorno? A gente que tem filho pensa nisso. As crianças que estão se criando, o só ter e ter. E não ser. E é preocupante, meus irmãos. É preocupante. Cada vez mais eles pensam no ter. E só querem, e tu tem que sentar, e tu tem que dialogar, e tu tem que explicar que não é só ter. O Espírito de verdade, meu Pai, não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte. Vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedo. Meus irmãos, não percam a esperança. Orem, creiam. Uma hora as coisas mudam. E eu digo para vocês, para chegar aqui não foi fácil. Para estar aqui não foi fácil. Mas eu não deixei nunca de acreditar que as coisas iam melhorar. E que eu ia conseguir voltar a fazer algumas funções que é da minha missão. Levar a palavra de Jesus, confortar espíritos, almas que vêm adoecendo. E se a gente não se der conta, e a gente não orar e não crer, a gente vai adoecendo e quando se dá conta, eu já me desviei do caminho. E eu já não busquei mais Deus. E eu já não busquei mais a esperança. O Espírito de verdade, espíritas, o que ele traz, meus irmãos? Amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, meus irmãos. Instruí-vos. Este é o segundo mandamento, meus irmãos. Este é o segundo, né? No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram.
O Espírito de verdade. Então, o que é esse Espírito de verdade? Ele vem nos trazer. Amamos o outro. Façamos a nossa parte. Façamos com amor tudo que nós somos fazer. Depois nós temos que nos instruir. O que é instruir? Buscar o conhecimento, estudar a doutrina, porque nós somos escolhidos. Nos perguntaram antes de nós encarnarmos: você quer vir sem um braço, sem uma perna, numa cadeira de roda, ou tu quer vir espírita, com a mediunidade para ajudar o próximo? Não, eu quero vir espírita, eu quero vir com a mediunidade, eu não quero vir assim, não. Alguns têm essa escolha. E escolhemos. E aí a gente vem para cá e esquece. Porque Deus, Jesus, são tão bondosos que imagina só se não tivesse o véu do esquecimento, meus irmãos. Será que a gente ia resgatar algum que a gente está em dívida? Principalmente na nossa família, que é onde começa tudo. O nosso pai, a nossa mãe. Que é onde tem as turbulências, aflições, onde a gente às vezes não se entende. Porque será que a gente veio nessa família? Para se harmonizar, para perdoar? E é onde começa o amai. Amai. Né? E depois eu tenho que me instruir. Porque eu não posso me acomodar, meus irmãos. Eu tenho que seguir. Porque vai ser cobrado. Vai ser me cobrado. Vai ser muito cobrado de mim. Mas o que tu fez, minha irmã, lá? Não fiz nada. Não ajudei. Não perdoei. Só fui plantar discórdia. Bom, e agora? O que tu merece? E aí, né, meus irmãos, a gente tem que se questionar antes que seja tarde. Então, para encerrar, o Espírito de verdade. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Meus irmãos, Jesus quer que nós sejamos felizes, gratos, amorosos, que nós levamos luz onde é a treva. Então por que eu vou sair daqui? Vou fazer o contrário, porque se eu vim aqui receber um conhecimento, eu vim aqui buscar o amor para o meu espírito, a cura do meu espírito. Porque nós viemos adoecidos, meus irmãos, pelo dia a dia, pela busca do dinheiro, para pagar as contas. A gente vem no automático e temos que mudar isso. Temos que acreditar, meus irmãos. Fazer o dia do Natal ser diferente. Não pensar só, eu preciso dar presente. Meus irmãos, eu preciso dar amor, eu preciso abraçar. Vale mais do que um presente caro, de luxo, de marca. O amor, o abraço e o consolo. E dizer que eu tô aqui, se aquela pessoa ali precisa. Abraça, diz que ama, enquanto dá tempo. Isso é o mais importante. A gente precisa dos bens materiais para sobreviver, para se vestir, para comer. Mas isso não pode ser colocado num pedestal como sendo o mais importante. Aqui agradeço por terem me escutado e acredito, meus irmãos, a fé, o amor e a caridade e buscarem o conhecimento vale a pena. Muito obrigada, meus irmãos. Obrigada pela presença de cada irmão, cada irmã por aqui passar. Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine, nos guarde, a nossa caminhada, cada dia
abençoe a todos, uma boa noite e um bom amanhecer. Que assim seja. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do